Se você abriu a Max recentemente e percebeu que seu desenho favorito não estava mais disponível, não, você não está louco. A Warner está apagando várias das suas próprias animações e vendendo os direitos para outras plataformas. Mas por que disso? Por que a Warner está vendendo suas próprias animações ao invés de investir em algo novo? O que está acontecendo na Warner? Bom, vem comigo que eu vou tentar explicar tudo nesse vídeo. Meus estava falando, e recentemente eu lancei um vídeo aqui no canal falando sobre o fim dos Jovens Titãs, falando sobre a Warner ter retirado da primeira à sétima temporada do seu catálogo da Max lá nos Estados Unidos, e como isso afetava outros desenhos da Cartoon que também estavam sendo removidos lá nos Estados Unidos e aqui na América Latina também. E vocês comentaram bastante naquele vídeo com várias dúvidas sobre todas essas remoções e sobre o que estava acontecendo com a Warner, tentando entender o que estava acontecendo para a Warner estar tirando todos os desenhos praticamente do seu catálogo. E também tiveram várias reclamações sobre como a Warner tem agido nos últimos anos. E bom, eu decidi fazer esse vídeo aqui para tentar explicar isso melhor e também para a gente ver outras coisas que estão rolando dentro da Warner. Remoções da Max. Bom, como eu mencionei lá no outro vídeo, isso é algo que o público americano tem reclamado bastante, que é a remoção de vários desenhos, principalmente desenhos clássicos lá do catálogo da Max, clássicos da Cartoon Network. E dentre eles tem alguns como Billy Mandy, Dudu e Edu, o Show dos Looney Tunes, Space Ghost, Lanterna Verde, os Jovens Titãs clássicos, Titio Avô e vários outros desenhos que foram removidos da plataforma lá nos Estados Unidos. E aí você pode pensar, mas estão tirando só nos Estados Unidos, até então a gente está de boa. Mas não é o caso, já que já começaram a tirar vários desenhos das plataformas em alguns países da América Latina. Dentre eles temos desenhos como Pac-Man e as Aventuras Fantasmagóricas, As Meninas Superpoderosas Z, Super Choque, Lunáticos, Rabbit, New Looney Tunes, As Aventuras de Piu Piu e Frajola, Pink e Cérebro e vários outros desenhos que eu já até mencionei no outro vídeo, como X-Men Evolution, Liga da Justiça, o Show de Scooby-Doo e vários outros. Mas por que disso? Bom, depois da fusão Warner Bros. E Discovery, o CEO disso tudo, David Zaslav, começou um novo esquema para fazer dinheiro. Ao invés de investir em boas produções, em novas produções, ele prefere vender os direitos dos seus desenhos para outras plataformas, como a Netflix, a Prime Video, o Hulu e etc. O que de certa forma é bom, porque aí temos produções tipo Batman Cruzado e Encapuzado da Prime Video. Porém, ele não é bobo nem nada e ele não vende 100% dos seus desenhos, como no caso dos Jovens Titãs em Ação. Ele removeu da primeira até a sétima temporada da Max, provavelmente vendendo para o Hulu, mas ainda não tem nada confirmado. E a oitava e a já confirmada nona temporada, que são temporadas novas, continuam na Max. Ou seja, para você assistir da primeira até a sétima temporada dos Jovens Titãs, você precisa assinar uma plataforma de streaming. Se você quiser assistir as novas temporadas, a 8 e futuramente a 9, você tem que continuar assinando a Max. Ou então você vai pagar duas plataformas para assistir o conteúdo de uma única empresa. Mas além dessas decisões de vendas que fazem com que a gente tenha que gastar mais pagando duas plataformas e faz com que a Warner não invista nos seus próprios desenhos, ainda temos os cancelamentos. Os cancelamentos da Warner Bros. Discovery. Desde que o David Zaslav assumiu, várias produções foram canceladas para cortar custos e muitas delas eram produções que já estavam finalizadas. Teve o cancelamento do filme da Batgirl, que já estava completamente finalizado de acordo com a equipe do filme. Cancelou a sequência de Scooby, o filme, mas esse eu confesso que eu não fiquei muito triste não, porque eu não gosto do primeiro, eu acho o primeiro bem ruim. Eu acho que eles juntaram muitos personagens da Hanna-Barbera ali, que ficou uma mistureba sem sentido. Cancelaram também o Natal do Pequeno Batman, que depois foi comprado pela Prime Video, que finalizou e lançou ele pra gente, assim como o Batman Cruzado e Encapuzado. As duas eram pra sair pela Warner em si, porém o David Zaslav tinha cancelado, e aí a Prime Video comprou. Cancelou o filme do Gumball, embora o criador da série não admita isso, e vários outros desenhos e produções da Cartoon Network ou da Warner Bros. Algumas produções como as do Batman que eu mencionei tiveram a sorte de serem compradas por outro streaming ou empresa e saíram do papel, mas outras produções como Coyote vs Acme nunca vão para frente pela Warner estar com medo de perder dinheiro, e como nenhuma empresa está interessada nesse filme, ele simplesmente não vai para frente. O que para mim, eu entendo que a empresa tem que priorizar aquilo que dá lucro, só que não é possível que a Warner esteja vendo tão pouco potencial na maioria dos seus desenhos. Tudo que eles produzem, eles veem tão pouco potencial a ponto de simplesmente não ir para frente e vender para outra empresa. Batman Cruzado e Encapuzado tem sido muito elogiado por várias pessoas. O Natal do Pequeno Batman também foi mega elogiado. Não é possível que o David Zaslav tenha visto essas duas séries e não tenha visto o potencial nelas, tá ligado? Ou não é possível
possível que a Cartoon Network, que era referência no quesito criação de cartoons, não saiba mais produzir bons cartoons e seja forçada a vender os que tem. Reboots ruins e o fim da Cartoon Network. Como eu disse, no quesito cartoon séries em desenho animado, a Cartoon era simplesmente referência, ela era melhor do que todas as outras, melhor do que a Disney, melhor do que a Nickelodeon, melhor do que qualquer outra empresa. A Disney sim era melhor em criação de animações, que são filmes em desenho animado, mas no quesito séries em desenho animado, cartoons, a Cartoon Network era disparada a melhor. Não à toa dá pra dividir as fases da Cartoon Network. Teve a primeira fase, ou a fase 0, que é a fase Hanna-Barbera, que apesar de nem de longe ser da minha época, eu considero a melhor época da Cartoon, já que foram os desenhos clássicos, foram os desenhos que surgiram para que os outros pudessem vir depois, para aqueles que andaram pro restante correr. E eram desenhos como Corrida Maluca, os Flintstones, os Jetsons, Manda-Chuva, Capitão Caverna, Zé Colmeia, Dinamite, o Bionicão e o meu desenho favorito, Scooby-Doo, que é o meu desenho favorito da infância e vai continuar sendo por toda a minha vida, e vários outros clássicos Cartoon Network que na verdade são da Hanna-Barbera. Depois teve a primeira fase que de fato já era Cartoon Network, que é a de 1996 até 2003, que eram desenhos como O Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, Coragem, o Cão Covarde, Samurai Jack, As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy, A Vaca e o Frango, Os Jovens Titãs Clássicos e vários outros. De 2004 a 2009 veio a segunda fase da Cartoon, que aí já é da minha geração e é uma das melhores fases que tem. A primeira melhor é da Hanna-Barbera, essa é a segunda melhor. Que são desenhos como A Vida e as Aventuras de Juniper Lee, As Trapalhadas de Flapjack, Meu Amigo da Escola é um Macaco, Mansão Foster para Amigos Imaginários, Ben 10 e vários outros desenhos muito marcantes da Cartoon Network. Depois veio a fase 3 da Cartoon, que é de 2010 até 2015, que aqui já foi a última fase da Cartoon onde ela tinha realmente desenhos bons, mas também foi a fase em que ela começou a produzir os desenhos ruins, que ao mesmo tempo que nós tínhamos desenhos como Hora de Aventura, Apenas um Show, Clarence o Otimista, Steven Universe, Titio Avô, O Incrível Mundo de Gumball, Urso Sem Curso, Ben 10 Omniverse, O Segredo Além do Jardim, nós também tínhamos desenhos como Os Jovens Titãs em Ação e Que Legal o Scooby-Doo, ou seja, foi aqui, durante essa fase da Cartoon, que ela começou a produzir os reboots ruins. Aí depois veio a fase 4, que era de 2016 até 2019, que até tinha alguns desenhos que salvavam, como O Mundo de Greg, Vilanesco, Ok Caiu, mas que eram uma minoria comparado a outros reboots, como Os Jovens Titãs de Ação, Thundercats Royale, Ben 10 Reboot, As Meninas Superpoderosas e o Poderosas Mais de Espadas, que não era um reboot, mas era bem ruinzinho também. Então meio que foi nessa fase em que a Cartoon começou a realmente cair em qualidade. E também foi a fase onde Que Legal Scooby-Doo e os Jovens Titãs em Ação ganhou mais temporadas. E teve a fase mais recente, que é a fase 5, que é de 2020 até os dias presentes, que tem tão poucos desenhos que não dá nem pra me listar aqui o que é bom, o que é ruim. O único desenho que eu vi lá, que é dessa nova fase, foi a versão Baby dos Ursos Sem Curso, que é tipo um Baby Looney Tunes dos Ursos Sem Curso, que de certa forma também é um reboot, e até onde eu sei também foi criticado por quem assistia Urso Sem Curso o original. Ou seja, essa nova versão mostra, essa nova fase mostra que a Cartoon mais uma vez não está investindo em novas produções, e é de longe uma das piores. E quando investia em reboots ruins como Os Jovens Titãs em Ação, que pelo que eu percebi nos comentários do último vídeo, absolutamente ninguém gosta dessa série, e ela tá indo pra 9ª temporada muito em breve. Não tem um desenho que atrai todos os públicos, desde um público mais velho a um público mais novo, é somente direcionado a um público infantil muito desprovido de qualquer tipo de intelecto, tá ligado? São desenhos que não te fazem pensar nem um pouco sobre absolutamente nada. São só desenhos feitos pra você perder neurônios, tá ligado? E, tipo assim, eu sei que é um negócio de entretenimento, mas uma coisa que marcou muito os desenhos, principalmente da fase 2 e 3 da Cartoon, era justamente que os desenhos te faziam pensar em outras coisas, tá ligado? Te faziam ver, ensinavam às crianças determinadas coisas que talvez, sei lá, a escola não fosse ensinar, ou às vezes casa não fosse ensinar, mas era muito interessante os desenhos. Você pegava os Jovens Titãs clássicos e tinha uma vibe toda mais tensa, tinham pautas ali dentro, que eles ensinavam para as crianças, para elas entenderem de uma maneira leve, uma maneira ok, tá ligado? Não era algo forçado, mas também não era algo que as crianças não iriam entender. Hoje em dia os Jovens Titãs não tem pauta nenhuma, nem os episódios não são nem bem escritos para ter uma história, tá ligado? E aí você pode pensar que parte disso, né, parte dessa mudança no estilo dos desenhos, nas histórias e tudo, foi porque alguns criadores que eram muito bons da Cartoon foram demitidos quando a sede da Cartoon Network foi fechada. Mas cara, definitivamente não é o caso, porque dentro das séries
desses reboots, como os Jovens Titãs em Ação, tem episódios onde é muito bons, tipo A Noite Vai Brilhar. Ali eles mostram uma estética nova dos Jovens Titãs e um episódio muito bem escrito. Então eles mostram ali que eles sabem fazer coisas boas, porém não podem fazer porque simplesmente não estão investindo mais neles, tá ligado? Não dá pra eles fazerem uma coisa muito boa se eles não tiverem dinheiro pra isso, se não permitirem que eles investam em coisas muito boas. O problema é chamado David Zaslav. Em 2022, a Warner Bros. E a Discovery se fundiram e nisso quem ficou no comando foi o David Zaslav, conhecido em Hollywood como o grande vilão de Hollywood, um apelido super ok pra quem simplesmente mata qualquer aspecto criativo do entretenimento em prol do dinheiro. O que a gente já comentou aqui, né, dele cancelar várias produções que já estavam finalizadas praticamente, de simplesmente não investir mais nos seus próprios produtos e investir em realities e produções bem mais baratas. E aqui é onde eu dou a minha humilde opinião e eu quero que vocês deixem a sua opinião aqui nos comentários também. Na minha perspectiva, o David Zaslav é simplesmente o cara mais burro da área do entretenimento. Como eu disse antes, a Cartoon Network antigamente era simplesmente referência no quesito criação de cartoons, né, em séries em desenho animado. A Disney sempre foi e ainda é a maior em criação de animação, filmes em desenho animado. Mas no quesito cartoons, a Cartoon Network era disparada a melhor e a maior, o que é muito diferente hoje em dia, principalmente por causa dos reboots muito mal feitos dela. Porque enquanto a Cartoon fazia reboots como os Jovens Titãs em Ação, a Disney estava produzindo um reboot de DuckTales, os Caçadores de Aventuras, que é simplesmente um dos melhores reboots que fizeram de algum desenho antigo. Enquanto a Disney estava investindo na Marvel, no UCM, a DC estava simplesmente passando por várias mudanças sem sentido, vários cancelamentos e filmes ruins. O que eu estou falando é basicamente que o David Zaslav tem em mãos os maiores conteúdos assim na área do entretenimento, e isso vai desde shows como os Looney Tunes, né, que é simplesmente a marca da Warner, até franquias enormes como Harry Potter, que ultimamente só tem lançado os filmes ruins tipo Animais Fantásticos. Ele tem em mãos vários conteúdos que fariam a gente ir pro cinema, fariam a gente gastar muito dinheiro para poder assistir e simplesmente não investe nisso por achar que vender o conteúdo dele para outras empresas lhe dá mais retorno. E não é como se ele tivesse que ser muito criativo, muito inovador para perceber isso, basta ele olhar para o que a Disney está fazendo. Tudo basicamente que a Disney lança hoje em dia ou é uma sequência ou envolve mexer com a nossa nostalgia. Divertidamente 2 é uma sequência, Mufasa é nostalgia, Toy Story 5, Carros 4, Moana 2, Frozen 3, tudo sequência. A maioria dos live action, na verdade todos os live actions em geral, é nostalgia, porque são live action de desenhos que a gente assistiu antigamente. E a Warner tem simplesmente 4 gerações de desenhos para mexer com a nossa nostalgia e fazer a gente ir no cinema ou maratonar em casa e assim tirar dinheiro da gente. Ela tem 4 gerações de desenho pegando desde a Hanna-Barbera e simplesmente não investe nisso. Quantos de vocês não pagariam para ir no cinema para ver algum filme bom, realmente bom, de Ben 10? Ou quantos de vocês não queriam ver um reboot de Ben 10 decente, a volta do Omniverso ou Supremacia Alienígena, ou até do Ben 10 clássico mesmo? Vocês têm noção que se eu falar de Ben 10 com uma galera que nasceu um pouco mais recente, talvez eles não gostem de Ben 10 por pensar que eu tô falando do Ben 10 Reboot? Enquanto eu estiver falando do Ben 10 de 2005, eles vão estar pensando no Ben 10 de 2016, e talvez se eu falar com uma galera que está nascendo por agora, futuramente, eles nem vão saber o que é Ben 10, porque Ben 10 não passa em mais lugar nenhum, simplesmente não é mais falado de Ben 10. E muito provavelmente deve ser removido da Max muito em breve, assim como todos os outros desenhos. E eu vi um comentário no último vídeo também falando sobre DVD e Blu-ray. E uma coisa que eu recomendo a vocês é que se vocês curtem os desenhos mais antigos, que vocês têm seus favoritos antigos, é que vocês tenham eles em mídia física. Porque a tendência é realmente que esses desenhos acabem sumindo das plataformas ou da televisão de modo geral, já que a galera que nasceu depois de 2010 não tem o menor interesse em assistir coisas antigas. E isso eu falo porque eu vejo o meu irmão, por exemplo, que não curte assistir desenho ou filmes antigos, enquanto eu gosto de filmes com Sylvester Stallone, Bruce Willis, que são da década de 90, 80 e tal, ele não consegue assistir esses desenhos, esses filmes antigos. Então, se você curte esses filmes mais antigos, curte esses desenhos, eu recomendo que você tenha em mídia física pelo menos os seus favoritos, porque a tendência é realmente que os catálogos retirem esses das suas plataformas, porque não vai compensar, porque a nova geração não vai assistir esses filmes antigos, vai assistir só o que é novo, só o que está sendo lançado ali na hora. Então não vai fazer muito sentido eles continuarem pagando para ter esses conteúdos antigos em suas plataformas, a não ser que sejam plataformas tipo a Disney, que é uma plataforma da Disney para exibir conteúdos da Disney, mas qualquer outra plataforma tipo Netflix, Prime Video e tal, não vão querer pagar
um conteúdo antigo se ninguém está assistindo o conteúdo antigo. Então eu recomendo que vocês tenham em mídia física pelo menos os seus favoritos. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre isso tudo? Deixe aqui nos comentários. Você acha que sim, os desenhos antigos vão acabar desaparecendo com o tempo? E o que você acha dessa gerência do David Zaslav? O que você acha sobre plataformas de streaming de modo geral? Deixe aqui nos comentários que eu vou estar lendo com vocês e vou estar debatendo com vocês lá os comentários que vocês... Mas aí, o que vocês acham disso tudo? Vocês acham que sim, os desenhos antigos vão acabar desaparecendo com o tempo ou não, e vai dar para dar a volta por cima e esses desenhos vão voltar? O que vocês acham dessa nova administração do David Zaslav e o que ele tem feito com a Warner, com a Cartoon, com a DC e com tudo de um panorama geral? Eu sei que a DC agora está passando por uma nova transformação por causa do James Gunn, mas ainda assim o David Zaslav ainda manda em muita coisa, então pode ser que futuramente ele atrapalhe algum aspecto o que o James Gunn está produzindo. Mas isso aí a gente vai ter que ver. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso tudo e comenta também outros filmes, séries e desenhos que você quer ver aqui no canal. Eu leio todos os comentários, tô sempre interagindo lá com vocês, debatendo sobre esse tipo de assunto que eu sei que vocês curtem pra caramba e eu também. Então comenta aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo, compartilha em alguma rede social, clica no botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Estamos quase chegando aos 2.200 inscritos. Eu consegui mais com a ajuda de vocês, vamos rumo aos 3.000 inscritos e para isso vocês precisam se inscrever no canal. Então clica no botãozinho vermelho escrito inscreva-se e depois ativa o sininho da notificação, que é muito importante para você não perder os vídeos saindo toda semana falando sobre cultura pop de modo geral, sobre filmes, séries, desenhos antigos ou novos. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e é isso, até a próxima, falou, você foi!